Olá, boa tarde, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, que estejam ótimos e, que vocês estejam bem dispostos hoje, segunda-feira, estamos começando a semana, que todo mundo esteja cheio de energia. Bom, meus amores, então vamos abrir aí o livro, o livro de ciências, na página 114, para nós fazermos as correções da aula passada, tá certo? Onde nós falamos sobre quem? Os decompositores, Os decompositores, que entre eles estão algumas bactérias e alguns fungos, que fazem, a reciclagem, Eles reciclam, no caso, os restos mortais de alguns seres vivos, não acumulando aquele lixo. Já pensou se eles não existissem? Já a montanha que teríamos, de animais, de tudo que morre, que não fosse, não houvesse a decomposição, o que aconteceria? Bom, não teríamos mais nem lugar, não é isso? Para colocar tanta matéria morta. Bom, então aí já abri o livro na página 114. Bom, então vamos lá. Então tem assim: leia o texto a seguir e responda as questões. A decomposição é um processo complexo que pode ser explicado de maneira simplificada, como a transformação da matéria orgânica em minerais. Portanto, os decompositores restituem os minerais utilizados pelos produtores de volta ao ambiente. Dessa forma, eles promovem a reciclagem desses minerais, Bom, então, já que a gente já viu aí a leitura do texto, vamos lá para a letra A, que tem assim: os decompositores são importantes para a natureza? Sim ou não? Sim, é claro, Justifique. Por quê, Pois eles reciclam os minerais, devolvendo-os ao ambiente, Eles devolvem os nutrientes ao meio ambiente. Bem, que seres vivos podem utilizar os minerais que retornam ao ambiente após o processo de decomposição? Bom, no caso, são os produtores, Como quem? O capim, por exemplo, as plantas, que são as que produzem o seu próprio alimento. Então, os minerais servem para os produtores. Então, agora vamos para a página 115. Bom, então ainda vamos falar agora sobre a transmissão de energia e de matéria nos ambientes. Olha só, depois que nós passamos pela cadeia alimentar, onde nós falamos de quem? Daqueles que, de 3 grupos. Quais são os grupos? O grupo dos produtores, o grupo dos consumidores e o grupo dos decompositores. Nós vamos agora falar um pouco sobre a transmissão de energia, Bom, então acompanhe aí a leitura comigo e depois a gente vamos compreender tudo isso através de um gráfico, que nós temos aí. As plantas são seres produtores, porque fazem fotossíntese, isto é, fabricam o próprio alimento. Para isso, precisam de quem? Da luz solar. Na realidade, elas usam a energia da luz. A partir daí, a energia e a matéria vão aos poucos sendo transferidas. Para compreender como ocorre esse processo, analise o esquema a seguir, lendo a legenda. Bom, então, aqui neste caso, a gente pode ver, entender, que, olha só o esquema, tá todo esquematizado, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, que tudo acontece dentro de uma sequência lógica, Então, é isso que é importante que vocês entendam,
que tudo tem um começo, um meio e um fim, ou seja, tem uma sequência lógica dos acontecimentos. Então, vamos ver aqui a sequência. O número 1 está uma planta. No número 2, temos um gafanhoto. No número 3, nós temos o sapo, né? Observe que nós temos também lá em cima a energia solar, que essa energia solar vai lá para onde? Está uma setinha indicando que ela vai para a planta, tá certo? No número 3 temos o sapo, no número 4 nós temos a serpente e no número 5 nós temos aí o gavião. Bom, e aí nós temos essas setas aí, elas estão com duas cores, né? Vocês já perceberam que ela está de uma cor de verde e laranja e temos também uma só que é aberta, mas com vermelho. Então, diz o seguinte, que de verde é energia, de laranja é matéria e de vermelho é matéria com minerais. Bom, o que foi que aconteceu? Do 1 para o 2, a gente vê que as setas, até o número 5, as setas elas ganham energia, né? Ó, aqui o gafanhoto se alimentando das plantas, ele ganha energia e matéria. A mesma coisa com o sapo, com a cobra e com o gavião. E depois, o que que acontece com todos esses, né? Nós vem todas as setas e ficam aonde? No número 6, que são os decompositores. E lá nos decompositores, nós temos quem? Vai uma seta para a planta, que essa planta, ela ganha o quê? Matéria, né? Que no caso são os minerais, né? Então, logo abaixo, nós temos aí explicando cada um desses números, né? Então, vamos ver a explicação do esquema que mostra a transmissão de energia e matéria em um ambiente. Bom, então aí no 1 tem assim, a planta fabrica seu alimento usando a energia da luz. Ela gasta uma parte dessa energia para se manter viva, enquanto outra parte fica armazenada em seu corpo. O gafanhoto come a planta. Nesse momento, a energia acumulada na planta, né, mais a matéria que formava o corpo dela, passam para o gafanhoto. O inseto usará parte dessa energia para se manter vivo. O sapo come o gafanhoto. Nesse momento, a energia acumulada do gafanhoto mais a matéria que formava o corpo dele passam para o sapo. O sapo usará parte dessa energia para se manter vivo. Número 4, quer dizer, a serpente come o sapo. Nesse momento, a energia acumulada no sapo mais a matéria que formava o corpo dele passa para a serpente. A serpente usará parte dessa energia para se manter viva. O gavião come a serpente. Nesse momento, a energia acumulada na serpente mais a matéria que formava o corpo dela passam para o gavião. E o gavião usará parte dessa energia para se manter vivo. O número 6 são os produtores e consumidores, ou parte deles. Dessa cadeia serão decompostos, né? E a energia deles passará para os decompositores, que no caso são quem? Os minerais resultantes da decomposição serão misturados ao solo e aproveitados pelas plantas. Nesse momento, a matéria é reintroduzida no ciclo, mas a energia não. Tá certo? Bom, então aqui dá para que vocês possam perceber, né, que há esse ciclo todo dentro da cadeia alimentar, até nós chegarmos aonde? Aos decompositores. E dentro dessa decomposição, a energia que foi retirada da planta, que foi retirado do animal seguinte, né? E assim sucessivamente, volta tudo para onde? Para as plantas, através da decomposição, tá certo? Bom, e vamos lá para a página 116. Temos assim, como o ser vivo precisa de parte da energia obtida do alimento para se manter vivo, ele tem menos energia para passar adiante. Pois é. Você viu que, além da energia, os seres vivos recebem a matéria que formava o corpo do ser que eles comeram.
Então, a transmissão de energia se dá na forma de um fluxo, que inicia com o Sol, mas não retorna a ele. Já a transmissão da matéria consiste em um ciclo, que começa nos produtores e retorna a eles após a ação dos decompositores. Foi o que eu falei, né, anteriormente, tá certo? Bom, agora, né, que nós finalizamos essa leitura, o que eu quero que vocês façam, né? Acho que vocês já entenderam, né, qual é a diferença entre matéria e energia, né, que seja um pouco abstrata, mas eu acredito que sim, né, que a matéria, que no caso foi quem? Aconteceu de acordo com a decomposição, né? A matéria é um corpo, né? Um corpo de um animal que morreu, de uma planta que morreu. Então, ali é a matéria. E a energia? A energia é aquilo que o mantém vivo, né? A gente não vê. A matéria a gente vê, o corpo, né, ali. Mas a energia a gente não vê. A gente só sente, né? Bom, e aí, né? Como a gente já terminou essa parte da leitura, eu quero que vocês respondam, posso estar respondendo a página 116, né, como atividade de casa, a página 117 e também a 118. Então, são 3 páginas para que vocês possam estar respondendo, né, colocando em prática todo esse conhecimento adquirido aí. Então, só relembrando o que foi que nós vimos mesmo hoje. Hoje nós vimos, né, a diferença entre a energia, como se dá a transmissão, e a matéria nos ambientes, né? Então, lembrando que a energia, né, é captada pelas plantas, que são produtoras, que elas captam do sol, né, a energia do sol. E aí, os animais que vão se alimentando dessas plantas vão também adquirindo essa energia. E depois essa energia volta novamente para onde? Para as plantas que são as produtoras, através da decomposição da matéria que foi decomposta e ali devolveu aquela energia à planta, tá certo? Através de quem? Dos minerais, ok? Bom, então é isso, né? Fica aí essas 3 páginas como atividade. Obrigada pela participação de todos vocês, pelo empenho e até a nossa próxima aula, tá certo? Onde nós faremos a correção dessa atividade. Então, tchau, tchau. Um beijo no coração de cada um. Até mais.